Eba, gurizada! E aí, como que vocês estão? Se você acompanhou o meu último vídeo, eu claramente estava em surto por conta das minhas provas, mas todas elas acabaram agora. E assim, eu não vou reprovar em nada e eu também não vou ser uma dentista de merda. Então, eba! E basicamente, eu acredito que essas sejam as duas coisas que a faculdade exige de você, sendo a segunda coisa ainda meio opcional. Então, tá tudo certo e, em geral, é só um alívio que tudo acabou e eu posso focar em outras coisas na minha vida ou até estudar com mais calma, né? Mas, enfim, eu poderia dar um review do que eu fiz nesse meu primeiro final de semana com paz na minha vida, que eu acho que teve coisas bem legais que vale a pena comentar. Só que antes eu vou comentar, que isso eu considero um pouco mais importante, sobre um assunto que tá passando na minha cabeça recentemente, que é o mindset. O mindset. Segura, cozinha. De não se apegar às coisas. Cara, eu vou falar aqui de universidade em mais um vídeo, mas eu garanto pra vocês que eu tenho uma vida para além de eu estar na instituição que eu estudo, tá? Caras, quando eu entrei na universidade, eu sempre soube que eu queria fazer projetos para além da minha grade. Então, desde o primeiro semestre, eu me atento muito sobre o que eu posso fazer além. Seja alguma aula extra que vai me acrescentar no meu currículo, na minha profissão, no meu conhecimento em geral, seja participar de projetos de extensão. Eu já fiz alguns em diferentes áreas, laboratório, cirurgia, participar de grupo de estudo que ele abre portas assim de entendimento aprofundado sobre temas que eu não imaginava que era tão importante fazer parte até estar dentro de alguns. Liga acadêmica, enfim. Só que nesse semestre eu estava muito enfatizada, eu tinha muita certeza que eu queria uma bolsa da universidade, uma remuneraçãozinha, assim, sabe? Só pra ter uma alegria a mais em fazer o trabalho, sabe? Faz-me rir no final do mês. E eu lembro que uma coisa que me definiu muito durante esse processo foi justamente a definição de desapego, assim, sabe? Desapego do meu ego, de dar a cara a tapa e, tipo, se não der, não deu. E desapego da crença limitante, de tipo, pô, vou me inscrever pra isso, mas será que eu daria conta? Seja por conta das matérias que eu tô tendo esse semestre, ou seja porque eu não tenho nenhum conhecimento da área. E, gente, eu me inscrevi pra, acho que, assim, mais de 10 processos seletivos diferentes de todas as áreas que você pode imaginar. Não tinha especificado qual curso que era necessário para fazer o trabalho, seja estágio, seja monitoria, seja qualquer coisa. Eu tava lá, esse é meu nome, essa é minha matrícula. E eu lembro que foi uma sequência de nãos, assim, e por diversas razões. Às vezes eu não tinha horário, ou procurar alguém que já tinha feito uma matéria específica, ou alguém tinha uma nota maior que a minha, tanto faz. Mas eu lembro que eu tava tão decidida que alguma coisa ia dar certo, mesmo que não fosse no meu controle. Eu ia fazer o meu máximo e eu me daria o máximo de chances pra que alguma oportunidade chegasse até a mim, sabe? Que alguém me abrisse as portas. E foi exatamente isso que aconteceu. Curiosamente, eu passei para monitoria de uma matéria que eu adoro, que é fisiologia. E foi o último processo seletivo que faltava para dar o resultado, foi esse que eu passei. Então você consegue imaginar como que tava o meu ânimo e como que tava a minha cabeça por durante, sei lá, um mês esperando sair um, sair outro. E aí você me pergunta, poxa, Miriam, mas por que você está falando isso agora, sendo que isso aconteceu faz alguns meses? Vocês não sabiam que fazia alguns meses, mas enfim. Porque, caras, eu estou passando basicamente por um processo muito parecido e eu mesma tinha me esquecido disso que eu tô falando, tá ligado? Então eu tava me apegando muito a, poxa, mas caramba, se eu mandar esse e-mail, o que vão achar? Se eu falar tal coisa, será que vão achar bom, vão achar ruim? E aí eu pensei assim, cara, quem tá precisando sou eu, tá ligado? Quem tem que fazer acontecer ou tentar fazer acontecer tem que ser eu. Então, quem tem que correr atrás de falar com as pessoas, com professores, sei lá, com técnicos, sou eu. Quem tem que fazer alguma coisa, escrever alguma coisa, cara, sou eu, porque no futuro é isso que vai me dar retorno
assim como minha monitoria está me dando retorno agora. E vai ser mais algo que eu vou me orgulhar no futuro de eu ter feito, né? Então, mesmo se não der certo, eu tenho que dar a cara a tapa para tentar. E caso as pessoas não queiram estar comigo, os professores não queiram participar comigo, ou ninguém queira me aceitar em qualquer coisa que seja, cara, é muito de não levar pro pessoal, né? De tipo assim, não é essa pessoa que me odeia e que deseja todo o meu mal. Não, tipo, às vezes tem outras razões e tá tudo bem. E não ficar com isso no coração e nem levar pra minha personalidade, né? Tipo, não diz sobre mim. Cara, e eu vou dizer que é um tanto libertador não ficar se preocupando com coisas que não tem a ver exatamente com você ou que não tá no seu controle. Então, fiz o que tinha de ser feito, isso que importa no final do dia, eu posso ter certeza que eu tentei, mesmo se as coisas saírem da forma que eu quis ou não. Então, dei as caras a tapa, mesmo que seja meio humilhante, né? Eu me coloquei em posições de muita vergonha nos últimos dias, nos últimos meses, assim, mas graças a Deus as coisas estão se encaminhando. Então esse é um vídeo até de lembrança pra mim, assim como pode ser um motivacional pra você, assim, sabe? Tipo, pô, só tenta, que alguma hora você batendo muito na porta, ela vai dar certo, tá? Então é isso, gente. Beijo, tchau!